Shalom, boa noite. Boa noite. Hello. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Maia Levin. Eu nasci e cresci em São Paulo, mas eu já moro há alguns anos em Israel. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Pesach, ou a Páscoa Judaica. Que é uma coisa realmente interessante, porque que a gente sempre fala a Páscoa Judaica, se na verdade ela foi inventada antes da Páscoa cristã. Mas tudo bem. Então, a Páscoa esse ano vai coincidir com a Páscoa judaica, Pesach, vai coincidir com a Páscoa cristã, ou seja, a gente vai comemorar a Páscoa esse ano no dia... Fugir tudo aqui. Eu comentei aqui que o sucesso deles foi muito rápido. Okay. No dia 4 de abril, que é esse sábado agora. Então, eu vou pedir para vocês, devem ter percebido agora no começo, que ficam uns barulhos meio esquisitos na aula. Se vocês perceberem, do lado direito do nome de vocês tem um botãozinho vermelho. Eu vou pedir para vocês não mexerem nesse botãozinho, é um botão do microfone de vocês. E se vocês quiserem fazer perguntas ou tiverem comentários, vocês podem levantar a mãozinha, tem um botãozinho chamado Raise Hand no final da lista de nomes. Se vocês querem testar agora, quando vocês apertam esse botão, aparece uma mãozinha do lado do nome de vocês. Eu vejo essa mãozinha e vocês conseguem ver também. E quando vocês apertam de novo, ela desaparece. Então, se vocês não quiserem falar alguma coisa, vocês têm que clicar de novo, porque senão eu fico achando que vocês, não sei, querem ler um versículo, alguma coisa assim. E esse seminário, ao contrário da maioria dos seminários que eu preparo muita coisa para falar e acaba ficando um montão de coisas, nem sempre a gente tem tempo de fazer várias perguntas ou alguma outra coisa assim. Peraí, deixa eu fazer uma coisa que eu vi agora aqui. Ah, não, tá bom, tá tudo certo. Esse seminário eu fiz uma coisa diferente, eu preparei poucas coisas que eu realmente quero falar sobre elas com vocês e abrir bastante tempo para vocês poderem fazer perguntas sobre Pesach. Eu preparei alguns materiais, vamos ver se as perguntas de vocês vão coincidir com os materiais que eu tenho aqui. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é que a Páscoa judaica, então, a gente chama ela de Pesach. Eu vou escrever aqui como a gente pronuncia, Pesach. E Pesach é a Páscoa judaica. Agora, quando a gente está falando da Páscoa cristã, que também vai ser comemorada no domingo, na verdade a gente fala, em hebraico, a gente usa o termo Pascha. Então, vou escrever aqui para vocês, Pascha. Então, deixa eu ver aqui, eu vou tentar aumentar um pouco a minha letra. Peraí. Então, quando a gente fala em Pesach, a gente sabe que a gente está falando da Páscoa dos judeus e Pascha é a Páscoa dos cristãos. Então, aqui, eu vou escrever aqui para vocês. Vamos ver aqui. E a gente vai escrever isso aqui assim. Abrir o microfone. Fechar o microfone de todo mundo. Assim a gente escreve Pascha. Ok? Então, deixa eu escrever aqui em português. Pascha, que seria então a Páscoa cristã. Então, qual é a diferença aqui que é comemorado em Pesach, na Páscoa judaica? Sobre isso que eu quero falar com vocês e que é o tema, na verdade, central
dentro de toda a nossa comemoração, que é justamente a saída do Egito, o êxodo do Egito. Então, na primeira noite, essa Páscoa, ela é comemorada durante uma semana, durante 7 dias. E na primeira noite, a gente faz um jantar especial. O nome desse jantar é Seder. Ok? Seder. Seder significa ordem. E parte desse jantar, vamos dizer assim, essa ceia de Natal, essa ceia de Pesach, Seder, parte dela é que a gente conta, então, a história da saída do Egito. E a gente, para isso, usa a Haggadah de Pesach. Então, aqui eu escrevi isso para vocês. E no final eu tenho um presente para vocês, no final dessa aula. Espero que vocês gostem. Então, aqui a gente tem Haggadah Shel, quer dizer, de Pesach. Então, Haggadah Shel Pesach é a Haggadah de Pesach. O que significa Haggadah? Haggadah é contar alguma coisa. Então, a gente tem... É um livro normal. Peraí, eu posso até pegar a minha Haggadah para vocês e mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo achar ela rapidinho. Achei. Achei que fiquei com medo agora. Eu vou estar sem nada, enfim. Tem vários tipos de Haggadah. Tem Haggadot que são para crianças. A minha, por exemplo, é essa daqui. E o que eu gosto nessa... Tá vendo o reflexo do meu? Aqui. E eu gosto nessa Haggadah é que ela tem desenhos e explicações sobre como eram os rituais na época do templo. Então, eu acho bem legal. Deixa eu ver uma foto legal para eu mostrar para vocês. Não uma foto, né? Um desenho. Esse aqui é do jantar. Deve ter alguma coisa aqui do templo. Aqui, então, por exemplo. Eles têm aqui uma ilustração, tá vendo? Eu não sei, eu gosto dessa. Mas existem vários tipos, tem Haggadot para crianças, tem algumas que são mais rebuscadas. Aqui eu coloquei uma imagem de uma também, vocês veem que o texto é bem bonito e tem alguns desenhos, enfim. Tem vários tipos diferentes. Meu filho, por exemplo, ele é pequenininho, então esse ano a gente comprou uma Haggadah para ele, que ela vem cheia de desenhos, mas ela é toda em preto e branco, então ele que está colorindo a própria Haggadah dele, ele está super feliz que ele está colorindo. Enfim, então uma das partes, então, desse Seder, dessa ordem, desse jantar, parte principal, vamos dizer, é a parte que a gente chama de Magid. E Magid, como que eu escreveria aqui? Magid quer dizer contar, tem a ver com contar alguma coisa. Ok? Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? Eu ainda não vou abrir para comentários, eu quero que a gente avance mais um pouquinho, mas até aqui alguém tem alguma pergunta? Márcia, tem uma pergunta? Boa tarde, boa noite, Maia. Boa tarde para vocês. Tá, obrigada. Esse Magid tem relação com o Higid, o verbo... Isso, tem o mesmo raiz. Isso, Magid quer dizer contar, e a Haggadah também é um livro que tem essa história que a gente conta. E Haggadah com Aleph, como a gente chama também,
lendas, vamos dizer assim. A gente escreve Agadá com Aleph. Essa Agadá com rei é só Agadá de Pesach. Obrigada. Bem? Enfim, todas são palavras que têm o mesmo radical. Rick, tem uma pergunta? Magid, Maia, é uma parte da história? Eu não entendi Não, bem essa explicação. Ok, obrigada pela sua pergunta. Dentro do Seder de Pesach, desse jantar especial, ele tem várias partes, por isso que ele é chamado de Seder. Seder quer dizer ordem. E uma das partes desse jantar, e é a principal parte, é a parte que a gente chama de Magid, ou a parte de contar a história. Vamos dizer, uma das partes é comer. Obviamente que sempre que a gente faz alguma coisa, a gente come. Todas as festas judaicas, elas podem se resumir a alguma coisa assim. Eles eram muitos, nós éramos poucos, eles queriam nos matar, nós vencemos, vamos comer. Ok? Então, o Magid é uma parte desse jantar especial do Seder, exato. E é a parte principal do Seder. Ok? E a gente já vai ver por que ela é a parte principal. Maia, posso fazer uma pergunta? Pode falar. A Agadá, então, seria a história do Pesach. É o livro de Agadá história é do o Pesach. livro. É o livro. Sim, não tem só a história de Pesach, mas sim, ela vamos dizer, a função dela inicial é essa, realmente. Uhum. Bem? Ok. Então, de onde vem... vou fechar aqui o microfone de todo mundo de novo. De onde vem isso? A gente encontra uma ordem na Bíblia assim. Todas as leis judaicas, elas são encontradas em algum versículo, elas são tiradas de algum versículo do Pentateuco. E esse em específico, a gente vê aqui em Êxodo, em Shemot. Alguém quer ler esse versículo aqui para mim? Deixa eu ver quem está com a mão levantada. Francisco, você quer ler esse versículo aqui para mim? Vamos lá. Uhum. Obrigado, tá? Levha, Bayom, Au, Lemor, Bayavur, Ze, Asa, Adonai, Li, Betse, Mimitzraim. Isso, Mimitzraim. Ótimo. Então, a gente tem aqui Veigadita. Vocês veem que esse verbo aqui, de novo, Agadá, Magid, são todos verbos, palavras que têm o mesmo radical. Então, Veigadita, e você contará. Ok. Veigadita, você contará. Levinha, para o teu filho. Bayom Au, naquele dia. Lemor, dizendo. Ba'avur ze, por causa disso. Asa, fez. Hashem, o Eterno. Li, para mim. Betseti, na minha saída. Mi Mitzrayim, do Egito. Ou seja, aqui desse versículo, a lei judaica, a gente entende que é uma ordem para a gente, que a gente tem que contar. Cada pai tem que contar para o seu filho, cada mãe tem que contar para o seu filho, que por causa dessas coisas que aconteceram, o Eterno me fez sair do Egito. Mas aí a gente poderia se perguntar então, ok, mas Maia, você não saiu do Egito. As pessoas que vivem hoje não saíram do Egito. E aí, então, é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. O que eu fiz? Então, a primeira parte da Agadá, se a gente pegar aqui a minha Agadá, a primeira parte
primeira parte desse seder, desse jantar especial, é a bênção sobre o vinho, que é o que a gente sempre faz nas festas judaicas. A gente começa sempre fazendo uma bênção sobre o vinho. Depois tem algumas outras coisas que a gente faz, eu não quero entrar nisso agora. E aí vem o Magid, como eu falei para vocês antes, que é essa parte de contar a história. E nessa parte de contar a história, a primeira coisa que a gente faz é que a gente canta o Manishtaná. O Manishtaná é uma canção que, em geral, quem canta são as crianças. E são 4 perguntas que são feitas por causa de coisas diferentes que estão acontecendo, que acontecem diferente na noite, em todo a festa do Pêssar. E a segunda parte, essa segunda parte que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, o que eu trouxe aqui para vocês, nesse slide, não é um versículo. Isso aqui é uma parte da Haggadah, que a gente chama de Avadim Ainu. Geralmente é uma parte que a gente canta também. Eu vou pedir então para alguém ler aqui para mim. Deixa eu ver quem está com a mão levantada. Durvio, você quer ler essa passagem aqui para mim em hebraico? Você abaixou a mão que você não quer ler? Ou... Eu leio. Pode ler então. Avadim Ainu Lefaro Beni Mitzrayim vai se enu Yeya Elohim Misham Beyandi Azaka Uvi Vizeroa Netuyá. Netuyá. Ótimo. Então vocês com certeza vão reconhecer uma parte dessa frase, que ele fala então, Avadim Ainu. Avadim, Eved, é um servo, um escravo. Ainu, nós éramos. Le Faraó. Faraó é o Paraó. É o Faraó. E Paró é uma coisa interessante para quem estuda hebraico. Paró é sempre não, quando a gente fala faraó, em português a gente está falando de um substantivo comum. E Paró em hebraico bíblico, na Bíblia, é sempre Paró, é usado como um nome próprio, na verdade. Aliás, eu vou mostrar para vocês, eu vou mandar aqui para vocês pelo chat. Quem quiser saber mais sobre os nossos cursos de hebraico, pode entrar nesse link que eu mandei agora. E nós éramos escravos do faraó, Bemitzrayim, no Egito. Vayotzienu, e nós fomos retirados, e nos retirou, na verdade. Hashem, então o Eterno nos retirou. Hashem Elokeinu, o Eterno nosso Deus. Misham, de lá. Beyad Hazaká, com uma mão forte. O Vizroa Netuyá, e com uma mão estendida. E a gente continua, essa parte então da Haggadah continua explicando. E deixa eu ver quem mais quer ler em hebraico aqui pra mim. Será que eu tenho alguma mão? Alguém quer ler essa parte? Francisco, você quer ler? Vai Lu, Lo, Utsi, Akadosh, Baur, Et, Avotenu, Mi Mitzrayim, Are, Anu, Uvanenu,
Uvnei, Paneinu, Mishuvadim, Mishubadim, Uhum. Ainu, Lefaró, Lemitraim. Uhum. Ótimo, muito obrigada, Francisco. A gente tem aqui Ve'ilo e si, lo otzi, não nos tirasse, a Kadosh, o santo, Baruch u, então a Kadosh aqui, o santo, seria o eterno, Baruch u, bendito seja ele, Et Avoteinu, os nossos pais, Memitzraim, do Egito, Arei, então, Anu, nós, o Vaneinu e os nossos filhos, o Vnei Vaneinu e os filhos dos nossos filhos, ou seja, os nossos filhos e os nossos netos, Meshuvadim, nós continuaríamos escravos, Ainu, seríamos, ok? Meshuvadim, escravizados seríamos, Lefaró, pro faraó, Be Mitzrayim, no Egito. Então, aqui a Agadá continua contando pra gente que se não fosse o Eterno, realmente foi um milagre, se não fosse o Eterno ter retirado o povo de Israel do Egito, então até hoje nós seríamos escravos no Egito. E aí ele começa a terceira parte. Deixa eu ver quem mais quer ler. Essa parte ela é interessante porque eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Magna, você quer ler pra gente? Sim. Ok. Vaflu, Kulanu, Rahamim, Kulanu, Nevonim, Kulanu, Zekenim, Kulanu, Yodeim, Et Hatra, Mitzvah, Aleinu, Lesafer, Bitzati, Mitzrayim. Muito obrigada, Magna. Então, vamos ver. Ve'afilo, e mesmo que, Kulanu, todos, então todos fôssemos Rahamim, sábios, Kulanu Nevonim, todos somos entendedores, Kulanu Zikenim, Zaken, na verdade, é uma pessoa velha. Então, aqui tem uma ideia de sermos pessoas experientes. Kulanu, todos, Yodim, são conhecedores, et a Torá, todos conhecedores da Torá, da Bíblia. Mitzvah aleinu é a nossa obrigação, lesaper, contar, Yetziat Mitzrayim. Então, o que ele está dizendo aqui é interessante porque essa primeira parte é a parte principal da Agadá. Ele resume aqui em um parágrafo qual é todo o motivo de Pessah, da Páscoa Judaica. A Páscoa Judaica, todo o tema dela é sobre liberdade, sobre a saída do Egito, sobre essa passagem de nós éramos escravos no Egito e nós fomos libertados por Deus. E aí ele fala que, bom, a gente poderia pensar então, como eu falei para vocês, quando a gente lê o versículo, bom, mas eu não saí do Egito, então por que eu tenho que contar? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, então, que nós judeus entendemos que a gente tem que fazer em todas as gerações, contar essa história. Um dos motivos que essa história é central no judaísmo é porque ela é uma das poucas coisas na Bíblia que aconteceu com o povo inteiro. A gente fala, por exemplo, que o Moshe viu como se fala isso em português? Esqueci. O matinho lá pegando fogo, que pegava fogo e não pegava fogo. A sarça ardente. Ok, sarça ardente, muito obrigada. A gente pode falar, ok, mas o Moshe estava sozinho. Como que eu vou saber se ele viu mesmo ou não viu? Agora, pra gente aqui, está falando do povo inteiro, todo mundo viu. E depois, todas as gerações, sempre o pai conta para o filho, não, eu estava no Egito, eu vi. Depois, esse filho vai contar
pro filho dele, para a terceira geração. Não, o meu pai estava no Egito e ele viu. E assim, há 3.000 anos, mais de 3.000 anos. Então, por isso é muito forte na tradição judaica, porque apesar que, não sei, eu posso dizer que, bom, eu não estava no Egito, mas essa é uma história que cada um conta para o outro, vai sempre passando de pai para filho, e é uma história muito forte dentro da tradição judaica, exatamente porque aconteceu com o povo todo. É como se eu combinasse agora com vocês que a gente vai, não sei, inventar uma mentira. Sempre a gente pode pensar que daqui a alguns anos alguém vai se arrepender e vai contar a verdade. Mas se a gente tem um povo inteiro, por gerações e gerações, falando, contando a mesma história, então, dentro da teologia judaica, dentro da visão de mundo judaica, essa é uma história muito forte, muito mais do que, sei lá, vários outros milagres que a gente pode encontrar na Bíblia, ou, por exemplo, nessa revelação de Deus para Moshe, para Moisés. A gente sempre pode falar, bom, tá bom, mas você estava lá sozinho, como que eu vou saber? Você está falando aí, como que eu vou saber se está falando a verdade ou não? Mas quando é uma coisa que várias pessoas testemunharam, é muito mais difícil a gente falar que não é uma história verdadeira. E o interessante aqui, então, como eu falei para vocês, uma parte anterior, ele pergunta... A gente tem uma parte anterior, não. Ele tem várias perguntas dentro dessa história, dessa Agadá, desse livro que a gente usa em Pesach. Então, a gente vê aqui que essa frase, na verdade, ela responde várias das perguntas que estão presentes dentro da Agadá. Então, quando ele fala, mesmo que todos nós fôssemos sábios, porque tem uma... Na parte anterior, na verdade, a parte que segue, se eu não me engano, que a gente tem 4... Na parte anterior. Não, já tô confusa. A gente tem 4 filhos e cada um deles faz uma pergunta. E a gente tem um dos filhos, dentro dessa história da Agadá, um dos filhos fala então, mas o que esse serviço nessa noite quer dizer para vocês? Como se ele estivesse se colocando do lado de fora, né? Quer dizer, ele está falando para vocês e não para nós. O que isso quer dizer para nós? Então, mesmo que nós todos fôssemos sábios, ou seja, que todo mundo vê Kulanu Levonim, ou seja, que a gente todos nós entendemos e que nós somos experientes, ou seja, que a gente estudou muito essa história, a gente estudou muito a Torá, ou até mesmo que a gente fez parte dessa saída do Egito, ou que ele fala no final, ou que a gente sabe muito a Torá. Ou seja, ele fala aqui que, tipo, não importa em que nível de conhecimento uma pessoa tá, essa história é uma história muito importante e ela tem que ser contada. E aí ele termina falando isso. Então, é um parágrafo inteiro que eu queria mostrar para vocês, que ele realmente é um parágrafo forte. Deixa eu ver quem quer ler aqui para mim essa última frase. Vocês veem que ele mais ou menos toca no mesmo tema, mas eu queria mostrar para vocês. Não é um hebraico muito difícil. É escrito na Agadá, apesar que é um texto bem antigo. Não tem ninguém com a mão levantada, eu vou ler. Deixa eu ver. Kiki, você quer ler? Quero. Pode ler. Vekol ha-marbe lesaper bitz'a Mitzrayim hare ze meshubach. Isso, ótimo. Ele termina então falando que não importa qual é o seu nível, quanta Torá uma pessoa sabe, quanta Bíblia uma pessoa conhece. Vechol amarbe, todo aquele que... Marbe é uma pessoa que aumenta, okay? Ou seja, que gasta muito tempo, ou quanto mais uma pessoa lesaper, conta, bitziat mitzrayim, sobre a saída do Egito, o êxodo do Egito,
Arei, eis que, ze meshubach. Ele, essa pessoa, meshubach é uma pessoa que é louvável, uma pessoa que é digna de louvor. Então, como eu falei para vocês, era isso que eu queria, na verdade, esse era o meu ponto principal para falar para vocês, era mostrar, primeiro de tudo, uma parte da Gadá. Esse texto realmente é o texto que está escrito nessas Agadot, nesses livros, e ela faz parte, então, contar esse pedacinho exatamente do jeito que a gente leu agora, faz parte, então, dessa noite da Páscoa judaica, da história que a gente conta, tem mais ainda vários outros pedaços, e realmente toda a noite de Pessah, da Páscoa, e na verdade todo o festival que dura uma semana, todo ele gira em torno desse mesmo tema, que é por isso que a gente comemora a Páscoa, o Pessah, que é por causa da saída do Egito, ou seja, a saída da escravidão para liberdade. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e comentários agora e vamos ver para onde que a gente vai. Então vocês podem levantar a mão, só para vocês, eu vou vendo quem está com a mão levantada e vou abrindo o microfone de vocês, chamando vocês. Oi, Eduardo. Eduardo, tudo bem? Eduardo Cardoso. Oi, tudo bem? Oi. Para eu falar, é só clicar no microfone aqui? Não, eu já estou te escutando. Ah, sim. Mas quando eu precisar falar, aí eu clico nele, eu levanto a mão, como Não, que é? senhora, você levanta a mão como você fez agora, nada de abrir tá. seu microfone. Não, tá, desculpa, eu tô perdido aqui. Não tem nenhuma pergunta específica, não. É só isso. Ah, ok. Ok, então deixa eu ver quem mais está com a mão levantada e quer fazer uma pergunta. Márcia, você quer fazer uma pergunta, um comentário? Sim, eu gostaria de fazer duas. Uma é o que é Passover. O que significa Passover? Ok. Passover é como se fala Pesach em hebraico. Por quê? Porque a palavra Pesach, então, Passover literalmente significa passar por cima. Porque esse é um dos significados da palavra Pesach, significa passar por cima. Geralmente, quando você perguntar para alguém assim de cara o que significa Pesach, a resposta que a pessoa vai te dar é passar por cima. Tem um versículo no Torá que fala isso, de que Deus, então, passou por cima da casa dos israelitas, que ele mandou os israelitas sacrificarem o cordeiro antes de saírem e jogar o sangue deles na porta dos... Tudo que eu estou falando para vocês que está lá na história do Êxodo, na porta da casa deles. Eu gosto mais de uma outra interpretação, na verdade, que diz que Pesach não é passar por cima, que Pesach, na verdade, essa é uma interpretação baseada em outros versículos também da Bíblia, que Pesach, na verdade, quer dizer ficar, proteger. Porque aí, quando a gente lê isso nesse sentido, para mim, pelo menos, faz mais sentido. Que a ideia que a gente tem, então, é que o anjo da morte, ele passa trazendo a praga dos primogênitos, matando os primogênitos, e Deus protege a casa dos israelitas. E não que Deus estava vindo trazer a praga, que ele pula a casa dos israelitas. Eu acho que essa interpretação é uma interpretação que eu ouvi há não muito tempo, faz uns 3 ou 4 anos que eu tive uma aula a respeito disso. E o Rabino trouxe vários outros versículos da Bíblia que provavam, então, que naqueles contextos fazia mais sentido a gente usar passar como ficar, proteger. Mas, em geral, se procurar no dicionário, passar quer dizer passar por cima. E aí, por isso, o nome em inglês, o que a gente chama de Páscoa judaica, em inglês se chama de Passover. Eles escrevem uma palavra só, Passover, que é passar por cima, ou pular.
Então agora que eu entendi melhor porque você falou que é em inglês. Porque era isso que eu estava achando. O over É em inglês, isso mesmo. Passover é literalmente passar por cima, é pular. Entendi. E a outra questão era sobre o ceder mesmo. No momento do ceder, eles tomam 4, vocês no caso, tomam 4 taças de vinho. Eu não. Mas aí no caso, quem toma Sim, não, 4? faz parte do ceder de Pesach, desse ritual, vamos dizer assim, desse jantar. Tem esses 4 copos. Por exemplo, eu tomo suco de uva. Os 4 copos eu tomo suco de uva e não vinho. Tem gente que mistura um pouco de vinho com um pouco de suco de uva. E de qualquer forma, ninguém tem que tomar os 4 copos cheios. Tem que dar 1, 2 goles, 3 goles, na verdade, alguma coisa assim. Então, ninguém é obrigado a tomar um copo inteiro cheião de vinho. Claro, tem gente que vai querer talvez aproveitar e beber um pouco de vinho nessa noite. É uma coisa importante, talvez, de lembrar para vocês. Eu, como falei para vocês, eu bebo suco de uva, eu não bebo... Quer dizer, na hora da janta e tal, beber um pouco de vinho, até bebo. Mas beber assim, tipo, ser obrigada a beber 4 copos de vinho, não me desce. Então, eu queria frisar isso para vocês. Que, primeiro de tudo, então, ninguém é obrigado a beber os 4 copos. A gente, em geral, não bebe os 4 copos cheios. Também depende de que copo a gente está falando. Um copo pode ser, sim, um copo. Eu tenho uns outros copos aqui na minha casa que são bem gigantes. Um copo pode ser uma tacinha um pouco menor. Então, a gente está falando aqui de beber mais ou menos uns 50 mililitros de vinho por vez. Não é tanto assim, 50 mililitros é o quê? Mais ou menos isso, metade de um copinho descartável, mais ou menos. Não é tanto assim, se for parar para pensar. Tem uma refeição também no meio, ou seja, você não bebe isso de estômago vazio. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, talvez vocês não saibam, uma das proibições que a gente tem durante os festivais, nós judeus, é que a gente, por exemplo, não dirige carro. A gente não opera nada que seja elétrico, nada que seja mecânico, e uma das proibições, então, é dirigir carro. Então, é até uma noite que tem algumas pessoas que sim se dão ao luxo de talvez ficar um pouco mais alegrinhas ou um pouco mais para lá, mas geralmente, terminado esse jantar, as pessoas vão dormir. Não é que alguém vai pegar o carro e vai voltar para casa, ou vai pegar o carro e vai para balada, ou alguma coisa assim. Então, eu não sei realmente se é muito problemático isso. Enfim. Ok, obrigada. Imagina. Então, Maria Terezinha, você tem uma pergunta, um comentário? Shalom, Maia. Professora, eu gostaria de saber se, além desse livro, Haggadah de Páscoa, existem outros também? Para outras festas, sem ser de Pessah? De Pessah, não. Assim, desse jeito que a gente lê em voz alta durante um jantar, só Haggadah de Pessah. Nesse sentido, ela é um livro único, especial. Ok, obrigada. Imagina, Maria. Nicodenis, tem uma pergunta? Boa noite, mano. Boa noite. Eu queria saber se você falou que são 7 dias de comemoração lá, né? Mas é nessa época mesmo que acontece aqui para nós também? Ou não? Ou é outra época? Não, é sempre no 14º dia do mês de Nissan. Hoje, esse ano, calhou que vai cair no dia 4 de abril. Mas, só para vocês terem uma ideia, no ano que vem, isso vai ser no dia 23 de abril. E em 2017 vai ser no dia 11 de abril. Em geral é isso, final de março, começo de abril. 2018 vai ser dia 31 de abril. Mas não, o calendário judaico e o calendário
gregoriano, eles não têm uma correspondência. Não dá pra gente falar que, todo ano a Páscoa judaica cai no dia 4 de abril. Não é assim que funciona. Porque os nossos meses são um pouco diferentes. Esse ano calhou de cair, não é por acaso que caiu junto, é porque Pessach sempre cai um mês depois de Purim. Quem que é Purim? Várias das festividades judaicas, elas foram transformadas em alguma outra festividade dentro do cristianismo. Como a própria Páscoa. Os cristãos também comemoram a Páscoa, mas por outro motivo, com outras ideias, enfim. E a Páscoa, então, judaica sempre é um mês depois de Purim. Purim é o equivalente do Carnaval e tem alguma coisa assim, não é? A Páscoa católica cristã sempre cai 40 dias depois do Carnaval, alguma coisa assim, não. Na primeira lua, a gente também tem uma coisa de que a Páscoa judaica, ela é o contrário, a Páscoa cristã, alguma coisa assim. A Páscoa judaica, uma das coisas que a gente sempre faz é que ela tem que cair na primavera. Eu não sei, eu não lembro agora qual é a conta, mas se vocês procurarem isso, ou sei lá, perguntarem para um pastor ou um padre que sabe falar isso direito para vocês, mas a Páscoa cristã, ela cai em algum domingo que tem que ser perto da primavera, o primeiro domingo depois da primavera, alguma coisa assim. Ou a primeira lua cheia, depois, enfim, tem alguma coisa a ver com a lua. E aí a data do carnaval é que é 40 dias antes da Páscoa cristã. Então, mais ou menos cai na mesma época, porque são festas que vieram justamente de Purim e da Páscoa judaica. Isso é uma coisa que vocês conseguem saber melhor a data da Páscoa. Por isso que a Páscoa e o Carnaval sempre mudam de data, não é a mesma data. Porque tem alguma coisa a ver com a lua depois da primavera, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza. Cristianismo não é o meu ponto forte, mas vocês podem perguntar para um padre, não sei, ou procurar na internet, ou para um pastor, alguém que saiba bem. Eles deveriam ser capazes de explicar. Kiki, tem uma pergunta? Você pode, Maia, por gentileza, colocar o penúltimo slide do Avadim Hainu, que tem assim, a tradução tá, e mesmo se fôssemos todos sábios. Peraí, vamos ver. Esse aí, na primeira linha, tem um símbolozinho no final, lembra a nossa vírgula. É uma vírgula. Hebraico? O texto, na verdade, quando ele foi escrito sem nenhuma vírgula. Porque a vírgula não faz parte do texto em hebraico. Mas eu achei que ficava mais fácil a gente ler. Então, em hebraico moderno a gente usa. Então eu coloquei vírgula aqui e ponto final. Mas são vírgulas, isso aqui. Tá joia. Na Bíblia, por exemplo, a gente não tem isso, certo? Mas isso aqui também não é a Bíblia, isso aqui é a Agadá. Então eu me senti mais à vontade em dar uma ajeitada no texto para ficar um pouco mais fácil de ler. De toda forma, num outro seminário, você apresentou um texto que tinha uns outros sinais, né, que não são esses que estão aí, e você comentou que serviam como pausas, né? É como se, talvez o equivalente da Bíblia. Mas na Bíblia mesmo. Na Bíblia mesmo. Sim, é o que a gente chama de teamim, e eles são só usados na Bíblia. Alguns são pausas, alguns são conectores. Alguns são pausas maiores que a vírgula, alguns são pausas menores que a vírgula. São 20 sinais diferentes, não tem como comparar com uma vírgula. Da forma que você colocou da outra vez, parece que eles influenciavam no entendimento do texto, né? Influenciam, sim, com certeza. Ou seja, faz parte do hebraico bíblico, né? Faz parte do hebraico bíblico, sim. Não para iniciantes, mas faz parte do hebraico bíblico. Tá, joia. Obrigado. Ok, imagina. Sandra, tem uma pergunta, um comentário? Tenho. Eu queria só que você falou que é Agadá com Aleph, que eu não peguei. Qual é o significado mesmo? Ok. Agadá, quando a gente fala Agadá com Aleph, ao invés de escrever aqui, eu vou escrever aqui para vocês. Eu escrevi aqui para vocês. Agadá Shel Pesach, não é isso? Agadá de Pesach é
é essa que eu falei para vocês. Esse livro que a gente usa esse livro que a gente usa na noite de Pessah para contar a história da saída do Egito, enfim, todas as coisas que a gente faz nesse jantar especial, está escrito na Haggadah. Agora, tem uma outra palavra que também a gente fala Haggadah, eu vou escrever aqui em roxo para vocês. Vamos ver aqui. Haggadah. Aqui tem um Dagesh e aqui tem um Kamaz. Dá um Kamaz e um Rei. Ok. Escrevi aqui em roxo para vocês, tá vendo? Peraí. Ok. Esse Haggadah com Aleph, o que ele quer dizer? Quer dizer lendas, em geral. Então, se eu falar, por exemplo, não sei, a história da Chapeuzinho Vermelho, a gente pode falar Haggadah, em hebraico moderno. Em hebraico medieval, vamos dizer assim, em hebraico bíblico, Haggadah também faz parte de um conjunto de lendas que os sábios, rabinos, judeus contam sobre as histórias bíblicas. Então, esse duplo sentido, em hebraico antigo, também em hebraico moderno. Quando a gente fala Haggadah, você fala para você, na Haggadah está escrito que, eu estiver falando dessa Haggadah com Aleph, eu vou estar falando de alguma história que os rabinos contam. Mas se, não sei, uma criança falar para você que ele quer te contar uma Haggadah, provavelmente ele vai estar te falando que ele quer te contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Entendi, obrigada. Okay? Obrigada. Mas Haggadah com rei é só a Haggadah de Pessah. Oi, David. David Medeiros. David, está me escutando? Ok. Alguém reclamou aqui comigo no chat que eu falei, falando que os católicos comemoram a Páscoa de uma maneira diferente dos protestantes e cristãos. Já vou dizer para você que eu não gostei, José Helder, que você colocou cristãos católicos entre aspas. Eu não acho isso muito certo. Mas eu não sou cristã, então eu não vou entrar nessa briga. De qualquer forma, vocês comemoram, não importa qual a diferença entre os protestantes e os católicos, vocês comemoram a Páscoa no mesmo dia. E com o mesmo significado. Então, entrou todo mundo junto no mesmo saco de farinha da minha explicação. Lacerda, tem uma pergunta? Sim. Eu já ouvi que a palavra Páscoa, ou Pessah, também quer dizer passagem, né? Seria a passagem do Egito até a travessia, digamos assim, até chegar a Canaã, essa saída. Você ainda está fazendo uma careta, Lacerda? Tô ouvindo. Então, Pessah como pular, sim, isso é uma 90%, 99% das pessoas que você perguntar aqui que é Pessah é passar no sentido de pular por cima. Mas passagem no sentido de sair de um lugar e ir para outro... Não seria. Vamos dizer assim, tem outros verbos na Bíblia que são usados para isso e o verbo passar não é usado dessa forma. Em geral, ele tem contextos que realmente tem essa ideia de passar por cima. Tem vários contextos, como eu falei para vocês, eu gosto dessa explicação. Se vocês perguntarem para 90% das pessoas o que é Pessah, eles vão falar para vocês que tem alguma coisa a ver com pular. Eu gostei muito dessa explicação de que Pessah quer dizer ficar no sentido de proteger, porque o Rabino depois trouxe vários e vários versículos e em todos eles fazia muito mais sentido ler como ficar no sentido de proteger do que pular. Então eu gostei muito dessa explicação.
Mas no sentido de passagem, não sei, talvez se tivesse que ver cada um dos versículos e ver se cabe neles, vamos dizer assim. Essa é a maneira que a gente faz interpretações bíblicas quando a gente quer fazer uma boa interpretação e uma boa tradução. Teria que pegar todos os versículos onde aparece essa raiz e ver se você colocar a palavra passagem ou passar, se você acha que vai fazer sentido ainda. Eu acho que não, mas eu nunca fiz o teste, então eu não posso dizer 100%. Tudo bem. Ok, mas eu ainda mantenho minha careta. Ok? Mas talvez valha a pena você fazer o teste e contar pra gente, certo? Eu acho interessante essa pergunta. Angélica, tem uma pergunta? Tudo bom? Alô? Oi, Angélica, estamos te escutando. Páscoa, então, é passar por cima, né? O nome do festival é Pessach. E Pessach, uma das interpretações dessa palavra é passar por cima. E o principal motivo, vamos dizer assim, que a gente comemora essa festa é por causa da saída do Egito, a liberdade, o fato de Deus ter tirado o povo de Israel do Egito. Eu pensei que era passagem mesmo. Acho que foi o que o Lacerda perguntou agora. Eu acho que... Eu nunca ouvi alguém falando que é passagem. Na verdade, eu tô tentando... É muito difícil para eu falar e pensar ao mesmo tempo e lembrar de versículos, mas dos versículos que eu tô pensando na minha cabeça agora, eu acho que só passagem não se encaixa neles. Se a gente vai procurar num dicionário mesmo, passar, a primeira coisa que vai estar lá escrita é passar por cima, pular, literalmente. Ana Angélica, você quer fazer uma pergunta? Oi, tudo bem? Tudo bem. É só uma curiosidade. Existe uma ordem a ser seguida no Seder de Pessach? Oi? Existe uma ordem a ser seguida no Seder de Pessach? Existe, tanto que o nome do jantar é Seder. Seder de Pessach, Seder quer dizer ordem. Existe uma ordem que a gente primeiro faz a bênção do vinho, depois a gente faz isso aqui, depois faz isso aqui lá, depois conta a história da saída do Egito, que é essa parte do Magid que eu falei para vocês. Enfim, tem uma ordem. Por isso que o nome do jantar não é ceia de Pessach, é Seder de Pessach. Seder quer dizer ordem. Maia. Joel. Fala, Joel. Tudo bem, Joel? Tudo bem. Olha, eu acho que essa confusão vem do título de um romance publicado há uns 50 anos que tinha essa expressão, Pessach, e como tradução, a travessia. Não tem nada a ver, né? Não, travessia com certeza não. Como você sabe bem, seria mais com o verbo lavor. Lavor sim tem o sentido de passar de um lado para o outro, de fazer uma travessia. A gente tem o verbo avar, como você sabe. Mas obrigada, eu não sabia que tinha uma história. A origem dessa confusão. Você vê, sempre os tradutores, Joel, por isso que... Não, esse é brasileiro. Uma coisa, o nome dele é Carlos Heitor Coni. Ele escreveu, botou o título Pessach e como tradução, a travessia. É só uma observação. Obrigado. Ok. E só vou responder para o Helder que ele reclamou que eu falei que católicos e protestantes não fazem parte de farinha do mesmo saco. Helder, eu não falei isso. Eu disse que eu coloquei os protestantes e os católicos juntos e que eles fazem parte da farinha do mesmo saco da minha explicação. Eu não chamei nem católicos nem protestantes de farinha, nem de nada. Eu só disse que se vocês comemoram a Páscoa
no mesmo dia e essa Páscoa cristã, ela é determinada da mesma forma, tanto para os católicos quanto para os cristãos, na minha explicação, ela tem a mesma explicação, tá todo mundo junto. Se você não gosta dos católicos, é problema seu, não tem o que fazer. Não tô aqui para discutir quem que é melhor, quem que é mais cristão que quem. Não é meu papel. Eu tô fora dessa briga, gente. Me incluam fora dessa. Conceição, você tem uma pergunta? Shalom. Por favor, a senhora falou que uma das proibições seria não dirigir carro. Isso, a gente não usa carros. Eu queria saber se existe algum motivo e quais seriam as proibições e quais seriam as obrigações e, curiosamente, o que é que se come nessa cena. Ok, ótimo. Falou de comida, é comigo mesmo, Conceição. Ótimo. Então, bom, a primeira coisa, deixa eu ver, é que eu não coloquei aqui, eu não acredito que eu não coloquei aqui. Acredito. A primeira, vou começar do final, então, que é a parte boa. Uma das coisas que a gente come, então, é que ao invés de a gente comer pão normal, a gente come o que a gente chama de matzá. Então, matzá a gente escreve assim, do jeito que eu escrevi aqui, e a gente escreve assim. Matzá. E antes que alguém reclame aqui comigo, eu já vou colocar aqui. As vogais. Peraí, cadê minha... Ok, matzá, a gente escreve assim. Um dagueixe aqui no meio e matzá. Okay? Ou como eu escrevi aqui em roxinho para vocês aqui em cima, matzá. Matzá é esse pão ázimo, como se falam em português. Ele é um pão muito interessante, eu quero colocar um vídeo para vocês amanhã, como se produz esse pão no Facebook, lá na página da eTeacher, que eu encontrei um vídeo que mostra toda, desde colher o trigo até a matzá ficar pronta. Se a gente lê, então a gente vê lá na Bíblia que fala que os judeus têm que comer a matzá, que é esse pão aqui. Ele é muito parecido com uma bolacha de água e sal, embora ele tenha um gosto mais para papelão do que a bolacha de água e sal. Essa daqui, por exemplo, então, é uma matzá feita à mão. Tem uma outra matzá que ela também daqui é só um pedacinho dela. Ela é bem parecidinha com o jeitinho dela aqui com a bolacha de água e sal. Deixa eu ver se tem outra foto. Aqui eu tenho uma fotinho delas pequenininhas. Essas que são quadradinhas têm mais ou menos um tamanho assim, mais ou menos. Essas que são redondas, elas são um pouco maiores, elas são mais assim. Alguma coisa assim mesmo. E eu não sei, eu gosto mais dessa daqui redondinha, que ela é feita à mão, embora ela tenha um gosto, mais pro gosto mesmo de caixa de papelão, do que a outra. A outra quadradinha, ela tem um gosto mais pro bolacha de água e sal. E durante os 7 dias, então, a gente não come nada que tenha pão, nada que tenha farinha de trigo, nada que seja levedado. Isso é basicamente o que a gente não come em Pessach. Durante o jantar mesmo, a gente come várias comidas típicas, e aí vai depender um pouco de onde cada pessoa é. Então, obviamente que aqui em casa, por exemplo, peraí, deixa eu ver se eu acho para vocês. Cadê? Aqui, deixa eu ver se eu acho uma foto para mostrar para vocês. Vou procurar. Então, a gente costuma comer uma sopa. A sopa que os judeus de origem europeia comem
Ela é uma sopa meio aguada. A sopa, eu não sei, pelo menos no Brasil, assim, lembro que bastante gente come uma sopa que ela é mais cremosa. A gente gosta de fazer sopas que elas são... Você pega tudo, bate no liquidificador e aí fica uma sopa que é um creminho. Os judeus, não é que eles não comem, obviamente que a gente come sopas assim também, mas vamos dizer, uma sopa típica, na verdade, se dizem quem mora no sul, com certeza tem parentes poloneses, alemães, não precisa ser judeus, que eles gostam de comer uma sopa que ela é mais aguada, ela é uma sopa de água mesmo, você coloca a galinha, coloca batata, coloca cenoura, cozinha tudo junto, mas você não bate nada, você come, você toma só a água. E aí a gente gosta de colocar, aqui, essa foto aqui que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver. Ok, espero que vocês estejam vendo essa foto aqui. Então tem essas bolinhas aqui, que elas são feitas com farinha de matzá. E a gente chama isso aqui de kneidalach. Tem um nome meio estranho, mas elas são macias, assim, elas são muito gostosas. E acho que daqui dá para vocês verem o estilo de sopa que eu tô falando. Não é uma sopa cremosa, é uma sopa aguada. Não sei, agora eu tô com vontade de tomar sopa. Mas depende, então, um pouco. Judeus de origem, não sei, iraniana, síria, do Iraque, enfim, de cada lugar eles têm comidas especiais das regiões onde eles moravam. Depois a gente faz um jantar mesmo, um jantar com peixe, com carne e com sobremesa e tudo mais. E sobre as proibições que a gente tem nos festivais, acho que eu posso fazer uma aula para vocês sobre isso, porque eu posso ficar aqui mais uma meia hora falando, eu queria que outras pessoas participassem, mas uma das proibições seria essa, a gente não mexe em nada que seja eletrônico ou em eletricidade, ou não pega carro, não pega ônibus, não pega metrô, enfim. Eduardo, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu também. Essa questão da passagem, né? Eu acho que essa dúvida ela é gerada mais no sentido de que essa festa em si marca essa passagem, ou seja, essa mudança, né, da situação do povo que era escravo e a partir dali passou a ser um povo livre, né, essa saída do Egito. Eu creio assim que as pessoas associam essa ideia da passagem. Mas eu entendo que não é, tipo assim, a tradução específica da palavra em si. Acho que está mais relacionada à ideia que a festa. E isso aí é uma conclusão que eu tirei, não sei se é coerente. E outra coisa, na verdade, que eu queria te perguntar é porque eu ouvi recentemente também que esse Pessa estaria relacionado a passar, porque foi passado sangue nas portas, né? Se esse Pessa pode ser usado nessa mesma sentido também, de passar algo nos umbrais da porta, não, né? Não. Essa era a minha dúvida, na verdade, porque eu ouvi isso recentemente, que tinha a ver com isso também. Que é alguém tentando traduzir como passagem, mas não dá certo. Eu acho que é mais essa ideia da passagem no sentido mesmo, porque por causa do que aconteceu em si, não da palavra em si, né, do tema da festa. Eu não tenho problema nenhum que alguém diga que tipo, o tema da festa é uma passagem. A gente pode dizer que o tema da festa é uma passagem, mas não dizer que a palavra Pessah quer dizer passagem. Aí eu acho que já é forçar uma barra que não dá pra gente forçar. Isso, não, isso agora ficou claro para mim. Eu mesmo fazia essa associação, mas eu entendi o que você quis dizer. Bacana. Gostaria de fazer outra pergunta. A questão dos alimentos que você apresentou, esses alimentos são alimentos, a maioria deles, ou alguns deles, não sei, são os que foram feitos no dia da Pessah, na noite que antecedeu a saída do Egito, e é uma tradição que esses alimentos são dos mesmos daquele dia, ou se foram assim só feitos posteriormente para lembrar aquele dia? Não, pera, matzá, o pão ázimo é um pão que é citado na Bíblia. Isso. Mas as ervas, ninguém come ervas.
Ninguém come ervas amargas. A gente pega, dependendo de onde que é a família, não sei o quê. Por exemplo, maioria, eu posso falar das tradições que a gente tem aqui na minha casa hoje. Meu marido é de ascendência europeia. A gente come batata. Você vai me dizer que batata é uma erva amarga? Não é. Então depende um pouco, mas essa ideia de que comem-se ervas amargas não é muito real. Não existe, foi na época só. Na época pode ser que sim. Não, na época pode ser que sim, mas também não é tipo você pegar ervas amargas e comer. A gente pega, que agora eu não sei mais qual é o nome em português. É tipo um salsão, eu acho. Será que é salsão que fala em português? É tipo uma salada, alguma coisa assim. Não é bem uma salada, é uma erva específica. É o coentro. Pode ser que seja. Então, alguém está falando rúcula, coentro. A verdade é que depende muito de qual é a tradição da família. Mas cada família, não é uma coisa que você pode falar assim, não, então pega um alface aí. Não. Se a tradição daquela família é fazer com salsão, não sei, eu acho que é salsão, tá, gente? Mas eu não confio em mim para nomes de coisas verdes em português. Vamos dizer que seja salsão. Então, a família que faz com salsão, ela sempre vai fazer com salsão. Se você vier agora esse ano e falar assim, não achei salsão, vou fazer com alface, eles não vão aceitar. A família que faz com rúcula, também é uma tradição de família. Usa isso. E ninguém come um salsão inteiro. Você pega um pedacinho pequenininho e come. Não é nada. Na verdade, você molha um pouquinho na água salgada para dar um gostinho bom, assim, uma temperada. E come um pouquinho. Ninguém come. Você come um pedacinho assim de batata. Não é? É só um alimento simbólico, na verdade. Memória, isso. Só de simbólico. Algumas perguntas. Peraí, rapidinho. É só um alimento simbólico e ninguém pega um maço inteiro de salsão e come salsão, não é? Faz uma salada e come. Quer dizer, pode ser até que alguém faça salada de salsão e coma, mas não come esse alimento simbólico. Joel, fala, desculpa. Se no matzá, na matzá pode pôr alguma coisa além de sal e azeite? Não se põe nada, nem azeite. Sal a gente põe um pouco. Isso que eu estou falando para vocês durante esse jantar, esse seder de Pessach. A gente pega um pedacinho desse papelão e come. Mas durante a semana, aí obviamente a gente pode comer. Eu, como vocês já devem ter percebido, não sou muito fã de maçã. Não sei se vocês notaram que eu chamo o negócio de papelão. Mas, por exemplo, a gente gosta de fazer... Tem gente que, tipo, molha ela na água ou no leite para ela ficar mais molinha e faz, tipo, uma omelete com ela. Eu não sei dizer muito pra vocês. Eu adoro comer, tipo, carne com legumes. Então, eu passo muito bem em Pessach comendo só carne com legumes. Eu não comer pão, não comer macarrão, não me faz falta nenhuma. Mas matzá não é o meu alimento preferido, vamos colocar assim. Tem, por exemplo, a gente consegue comprar também matzá coberta com chocolate, que eu não sei porque que eles estragam o chocolate dessa forma, né? Podia comer só o chocolate, não precisa colocar. Oi, eu tenho umas netinhas, tem 4 anos e pouquinho, elas gostam de matzá. Você não dá chocolate para as coitadas dos seus netinhos, entendeu? Uma observação que eu queria fazer. Essa sopa rala, a gente chama caldo. Caldo, ok. Então a gente como em inglês, broth. Ok. Sopa é soup. Né? Isso aí. Em hebraico a gente não é esperto o suficiente. Em hebraico é tudo sopa. Tudo sopa. É tudo sopa e acaba... Fazendo uma pergunta, Maia. Oi, fala, Silvio.
Eu conheci a palavra Kneidlach em Yiddish. Isso, Kneidlach é Yiddish. בעברית איך אומרים? בעברית איך אומרים. Como que a gente fala isso em hebraico? A gente fala Kneidlach. Ah, também? Ok. Sim. Se você pedir para alguém, não sei, Kadur, Kadur, não, a gente fala Kneidlach. Quem come chama de Kneidlach. Eu vou até procurar aqui para você, mas... Se em hebraico moderno a gente chama de algum outro nome, não? A gente chama de Kneidlach. Mas o nome realmente é... Kneidlach é o nome em... Dos Ashkenazim? Isso, que é uma comida de Ashkenazim. Sim, é uma comida de... Os polacos, Uhum. Sim. Mas é uma comida de origem europeia. Não, olha só, eu tô procurando aqui no meu dicionário. Não, ele chama de Professora Maia. Posso falar? Sim, fala. Ok, obrigado. Imagina. Posso falar, professora? Pode falar. Vizinha? Eu gostaria de fazer uma pergunta e fazer um comentário. A pergunta seria se esses 7 dias que são comemorados de Pessah começa a partir de Pessah. Se começa a partir... Pessah, desculpa. Isso, ok. Você começa do dia 4 em diante ou na semana antes até o dia 4, aí tem... começa no dia 4. Isso, então ficam 7 dias a partir do dia 4. E o comentário que eu gostaria talvez de fazer, por causa da passagem que falaram aí, que a Páscoa para os cristãos tem a ver mais com a passagem da ressurreição de Cristo, né? Então acho que fez uma confusão um pouco aí apesar que dá essa ideia de passagem de libertação, da escravidão para a libertação. Mas eu gostei muito da explicação que a senhora deu sobre, que é uma coisa que eu não sabia também, que é passar por cima. Mas passa-se uma ideia, mas tem mais a ver com passagem, a Páscoa dos cristãos tem a ver mais com a passagem do Cristo, no caso, né, que passou de uma vida para outra. E talvez já essa confusão aí que o pessoal estava comentando. Só isso, obrigada. Imagina, Maria, obrigada. E aí? Realmente, como eu tinha dito antes, são festas mais ou menos da mesma data, que uma tem... A Páscoa cristã, obviamente, tem origem na Páscoa judaica, mas com motivos, razões, né, diferentes. Deixa eu só ver que o Josué está aqui. Oi, Josué. Oi, boa noite, professora. Oi. Qual do Josué? Com o Josué, calma. Josué, eu volto para o José Antônio, então, que eu estou vendo que estava com a mão levantada, José Antônio. Fala, boa Josué. noite, Maia. Oi. Está me ouvindo? Parte da minha pergunta a Conceição já fez e já me convenceu já a sua resposta. Eu gostaria que você escrevesse os nomes desses outros alimentos aí. Que outros alimentos? Da ordem. O que eu falei foi matzá. Matzá, estou vendo aqui já. Isso, e eu falei do Kneidlach, que é essa... Só falei de 2, porque eu parei no Kneidlach. Depende, na verdade, a gente come comidas normais. É que essas são, vamos dizer... Peraí, deixa eu fechar o microfone para todo mundo. A matzá é que a gente come no lugar do pão. E essas bolinhas aqui da sopa, geralmente a gente come também sempre durante Shabbat. Não sei, eu gosto bastante de comer sopa assim. Mas agora, na verdade, para vocês está começando inverno, aqui em Israel está começando o verão. Agora é a nossa última oportunidade, na verdade, de comer Kneidlach, essas bolinhas, que depois fica muito quente para tomar sopa. Em algum lugar, se conhece algum grupo de judeus que come ainda o cordeiro? Nessa época? É proibido para a gente comer. Proibido? Então foi só para aquela época mesmo. Sim, se você conhecer um grupo de judeus que come o sacrifício pascal, eles não são judeus. Eu queria saber.
não são judeus. Tem várias, assim como os cristãos têm briga. É cristão católico e protestante e ortodoxo e romeno e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entre os judeus também tem várias vertentes. Uma coisa que todas as vertentes concordam é que é proibido. Tem pouquíssimas coisas que todo mundo concorda. Essa seria uma delas. É proibido a gente fazer qualquer tipo de oferenda que era trazida no templo, fora do templo. Qualquer um que diga, não, mas a gente faz, não é judeu. Para nenhuma das vertentes judaicas. Ok. Obrigado. Imagina. Deixa eu voltar lá para o José Antônio, que estava com a mão levantada. Fala, José. Ok. Shalom, professora Malha. Como eu sou aluno, teacher, já estou na unidade D, e fui habituado a ver o que está escrito na Tanakh. Ora, estava receoso que passasse à frente e mudasse de tema sobre a questão da origem do significado de Pesach. Ora, está relatado esta história em Shemó 12. Em Shemó 12:11, que diz assim: Pois o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Pesach, Páscoa. Portanto, está aqui mesmo com os nicudos iguaizinhos, Pesach. No versículo, em Shemó também 12:13, 2 versículos à frente, diz assim: Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, o façar-te, ou o passar-te, e passarei por cima de vós, aleichem. E não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Mais à frente, em 12, também em Shemó 12:27. Então, em que versículo, em que capítulo está? Desculpa, José, que eu me 12, perdi. 12. Ok. Shemó 12:11, portanto, é a instituição da Pesach, né? Está lá mesmo Pesach. Eu não fiz usando esses versículos, porque no ano passado eu dei uma aula sobre isso usando esses versículos, então eu não queria... Sim, essa, eu gostei dessa sua interpretação, mas eu gostaria de ver o registro, né, o registro bíblico. Aqui, portanto, no 13, usa a mesma raiz de Pesach. O façar-te. Isso, então, mas olha só, aqui quando você falou o façar-te, eu acho que fica muito bonito se a gente colocar, se ao invés de a gente traduzir ficarei por cima, Deus disser que ele está protegendo a casa dos israelitas e que o anjo da morte é que vai passar trazendo a praga. Sim, poderemos ver que os significados hebraicos são mais amplos e mais ricos. Passar por cima torna-se assim uma coisa um pouco abstrata, não é? Depois, mais à frente, em 12, no mesmo capítulo, não é? O versículo 27 diz: Respondereis, 2 pontos, este é o sacrifício da Páscoa. E aqui está escrito da Páscoa, Pesach. Va amar tem, zevach Pesach. Pronto, este é o sacrifício da Páscoa. Leadonai asher Passach. Al batei bnei Israel be Mitzrayim. E traduzem assim: este é o sacrifício da Páscoa do Eterno que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Portanto, tem aqui a mesma raiz, Pesach, passar. Isso é um verbo, passar é um verbo em hebraico. Pois, é um verbo, Pesach é o substantivo. Não, passar, isso, passar é o verbo, Pesach. É o verbo, passou, o Eterno passou as casas dos filhos. Não necessariamente passou, passar no sentido de pular, passar por cima. Sim, passou por cima, saltou. Pois. Pois em 3 diz... Quero só mostrar, por exemplo, um dos versículos que você leu,
falar dessa interpretação que eu falei para vocês, que eu acho mais bonita, e eu acho que ela cabe dentro desse versículo. Como eu falei para vocês, se vocês perguntarem 90% das pessoas o que é Pesach, as pessoas vão dizer que é passar por cima. Mas olha só o versículo em Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículo 13, que o José estava lendo pra gente. Olha só. Peraí que agora eu me perdi. Aqui. Veaya Adam, e então o dam, o sangue, será lachem, para vocês, leot, como um sinal. Então, o sangue, que vocês mataram o cabrito e passaram o sangue. Eu não queria ficar me repetindo, porque eu já cheguei a dar uma aula sobre isso, e quando eu falei para vocês que o cabrito, o bezerro, né? Ele era um dos deuses do Egito, então vocês imaginam, quando a Bíblia fala de 600 mil pessoas, 600 mil homens, em idade de entre 20 até mais ou menos uns 50 anos, que a gente está falando aqui, de pelo menos, as contas que os judeus fazem, a gente fala em mais ou menos entre 3 e 6 milhões de pessoas saindo do Egito, mas o texto bíblico mesmo fala em 600 mil homens em idade de guerra, cada um tendo um cabrito durante mais ou menos uma semana no quintal, e num determinado dia todo mundo mata o cabrito e todo mundo passa o sangue, então, desse Deus nas portas, para todo mundo ver, para os egípcios verem. É uma coisa muito, muito forte fazer um gesto desses. Então vai ser usado como sinal al-abatim, sobre as casas, asher, que atem sham, que vocês estiverem ali, nessas casas. Veraiti, e eu verei, et adam, o sangue. Quem que é esse eu verei? É Deus. E Deus está falando com eles. Eu verei o sangue. O fasarti, e eu, em geral, a tradução aqui seria eu passarei, ou eu pularei, aleichem, sobre vocês. Mas eu acho que fica muito mais bonito, como eu falei para vocês, essa explicação que eu escutei, de passar como permanecer, ficar. Então, eu vou ficar nas casas que eu ver que vocês tiveram coragem suficiente para matar o deus egípcio. Eu vou ficar ali e eu vou proteger vocês. Velo yebachem, e não haverá em vocês. Negev, a praga, la mashchit be'akoti, a praga da destruição, que eu baterei, que eu darei uma porrada, alguma coisa assim, be'eretz Mitzrayim, na terra do Egito. Não sei, eu acho que fica muito mais interessante ler essa passagem como passar, como um verbo, em todos os outros lugares onde a gente vê esse verbo, colocar essa interpretação, então, como uma tradução, não como pular, não que Deus vai pular a casa dos israelitas, e sim que ele vai ficar ali e proteger os israelitas contra a praga que vai afligir todas as outras casas. Não sei, eu acho muito mais interessante essa... Obrigado. Eu também concordo porque o Eterno não tinha necessidade de pular de casa em casa. Ele não é um humano, portanto não simplesmente iria atuar sem a necessidade de fazer o que um homem faz, andar de porta em porta. Não é? Exatamente, eu também estou de acordo que a tradução será mais verdadeira e mais natural, ficar com o povo. Sim, eu gosto muito dessa tradução. Quando eu ouvi, eu nunca gostei muito dessa história de pular por cima, eu ficava imaginando, sabe, eu pulando assim, eu acho, sei lá, com... Talvez significa não executar a tal operação de matar os primogênitos. Passou por cima ou não executou, poupou, aí passar por cima poderia ser poupou todas as casas que tinham o sangue como sinal. Mas quando a gente usa a palavra poupou, eu não tenho certeza que essa tradução cabe em outros lugares da Bíblia. Posso fazer um comentário?
sim, pode fazer um comentário. O que eu tenho entendido, que quem pulou as casas que tinham a marca do sangue do cabrito na porta, é o anjo da morte. Não, mas aqui Deus não está falando. Deus que pulou. Não, mas aqui Deus... Não então, é Deus que pulou. Então, justamente esse é o meu problema com essa tradução de pulou. Porque aqui no capítulo 12, versículo 12, 13, se você 12, ver, 13. quem tá falando é Deus. Deus não está falando... Tem um outro versículo que ele fala que o anjo da morte vai trazer a praga, mas aqui quando ele fala o passar-te, e eu farei essa ação de passar, que a gente está discutindo aqui o que ela Deus está falando, eu é que vou fazer essa ação. Então, não sei, eu acho, foi isso que eu falei para vocês. Se vocês perguntarem para 99% das pessoas o que é passar, eles vão responder passar por cima. Se vocês olharem no dicionário o que é passar por cima. Eu, alguns anos atrás, ouvi essa explicação de que passar, na verdade, significa permanecer, no sentido de guardar, no sentido de proteger. E quando eu vi essa explicação, eu falei, uau, agora sim eu gostei. Tipo, não sei, eu senti assim que eu estava lendo a história pela primeira vez. Eu realmente gostei da história. Mas não é uma explicação comum. Realmente não é. Não é uma explicação comum. E aqui o passar-te, no versículo 12, Deus está falando que ele vai... Não sei como está na sua tradução, Silvio? Mas ou passar por cima, ou pular, ou alguma coisa assim. Não, eu acho que fica muito legal colocar essa tradução como guardar, no sentido, né? Eu vou ficar as portas que eu ver que as casas, né, as pessoas tiveram coragem suficiente para fazer isso, eu vou ficar lá e eu vou proteger vocês do anjo da morte. Eu acho que fica, não sei, eu gosto muito dessa explicação. Então, seria essa não a interpretação, mas a motivação para colocar a mezuzá na porta? Sim. Uhum. Essa é a origem. Ela segue do Egito. Uhum. Obrigado, professora Maia. Eu, com a sua permissão, vou substituir, como sugeriu, ficarei convosco. Obrigada, José. Vou substituir. Quando partilhar esta passagem, passarei a escrever ficarei convosco. Ótimo. Então, como vocês Muito ouviram... obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Eu não sei na casa de quem que foi que bateu o relógio, mas esse é o tempo da gente terminar o nosso seminário. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente tentei fazer um seminário diferente hoje, deixar bem aberto para a gente fazer discussões e perguntas. Em hebraico, então, a gente fala Pesach, Kasher Vesameach, é o que a gente deseja uns aos outros. Eu vou desejar para vocês, então, também Pascha Sameach, uma boa Páscoa, então. Que eu sei que a maioria dos nossos participantes aqui é cristão, então Pascha Sameach seria o que a gente diria em hebraico. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem me mandar um e-mail para hebraicobiblico@eteachergroup.com. E eu tinha prometido para vocês um presente. Eu vou mandar para vocês aqui no chat. Tem nesse... Deixa eu ver, sim. Deixa eu ver se agora que eu copiei e colei ele deu certo. Sim, acho que deu certo. Esse link que eu mandei para vocês é um link que, se vocês clicarem lá, tem uma parte que vocês podem baixar uma Haggadah. Ela tem a parte em português, a parte em hebraico, no original, e tem uma parte que eles colocam, então, como a gente leria, vamos dizer assim, está escrito com as palavras, com as letras em português, mas a pronúncia, vamos dizer assim, em hebraico, a transliteração. Então, é o meu presente. Não chegou para mim, Maia. Eu mandei aqui no chat para todo mundo, não? Eu também não estou enxergando. Não veio para ninguém, peraí.
Cadê? Agora sim. Ok. Agora eu mandei. Antes eu tinha mandado só para uma pessoa. Então esse é meu presente para vocês. Então, se tiverem interesse em abrir, então, é um PDF. Vocês podem ver, é uma coisa interessante, talvez não do ponto de vista religioso, não estou tentando dizer para ninguém que vocês têm que seguir rituais judaicos nem nada assim, mas eu acho que é interessante conhecer, que com certeza, até para os cristãos, tem com certeza coisas dentro do que a gente faz em Pessah, que tem a ver com rituais que com certeza Jesus fazia, enfim, que existiam na época dele, embora na época de Jesus o templo existia, então realmente toda essa parte do Seder de Pessah, ela era bem diferente, a gente fazia um pouco mais parecido com o que é relatado na Bíblia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês, então, e Pascha Sameach para os nossos alunos cristãos e Pesach Sameach para os nossos alunos judeus. Pesach Sameach. Todá, Silvio. Todá. Obrigado, igualmente. Shalom. Sameach. Shalom. Pesach Sameach. Shalom. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Pesach Sameach. Sameach. Tudo lá, tudo. Laila Tov.